Gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, né? E desta feita eu vou relembrar que existe uma carta que foi dirigida ao dono do jornal Globo, Roberto Marinho, certo? O jornal é Diário de Notícias, fundado em 1930, da cidade do Rio de Janeiro, certo? Lá na rua da Constituição número 11, Rio de Janeiro, né? Na época era a capital do Brasil, né? E então, em 31 de dezembro do ano de 1936, o senhor Edmar Morel, ele está no estado do Ceará, em Fortaleza, mas precisamente na capital, e ele disse que desde o ano de 1934, que anda sempre, né, como todo jornalista, procurando notícias, saber colocar matéria para vender jornal e ele também ganhar com isso, né? Então ele disse que em 1934 esteve no Ceará angariando assinaturas para o Globo e foi procurado, vejam só, vou repetir, em março de 1934, estive no Ceará angariando assinaturas para o Globo e fui procurado por Ademar Albuquerque, atual proprietário da Aba Filmes, conceituada empresa de cinematografia, cinematográfica. Vamos ler bem direitinho o que tem na carta, né? A Aba Filmes, após penosa peregrinação pelos sertões brasileiros, conseguiu filmar, atentar para a data, é o mais importante aqui, certo? Veja, a Aba Filme, após penosa peregrinação pelos sertões brasileiros, conseguiu filmar o grupo de Lampião. O filme tem cerca de 1.000 metros. O operador, o senhor Abraão, antigo amigo do bandido e ex-cangaceiro de Padre Cícero, fez uma pose de Lampião, com um exemplar do Globo, né, do jornal Globo, na mão direita, com o jornal na mão direita, né? Trata-se de uma terceira edição, certo? Quanto à autenticidade do filme, está assentada no conceito que goza a Aba Filmes em todo o estado do Ceará. Estive lá com a fotografia em mãos. O diretor da Aba deseja vender 5 fotografias, ou melhor, 6. Inclusive a pose acima referida, que é de Lampião com o jornal O Globo na mão direita, né, pelo preço de 2 contos de réis. Entre elas, figura a mulher de Lampião, que há meses havia morrido no interior de Sergipe, após combate com a polícia. Doma com a bronca dessa, como diz a história, né? Ora, ele está dizendo aqui o quê? Repitamos, né? Que ele esteve no Ceará em 1934, foi procurado por Ademar Rodrigues, dono da Aba Filmes, né? Certo? Então, trata-se de uma fotografia sensacional, que certamente fará sucesso. Para melhor esclarecimento, peço escrever com urgência, pois vários sucursais dos jornais pernambucanos nesta capital, em Fortaleza, né, no Ceará, estão interessadas com a citada fotografia. O senhor Ademar Albuquerque, que é ainda o caixa do Land Bank, banqueiro, preferiria o Globo por ser um jornal de sua simpatia e circular na capital federal, Rio de Janeiro, que antigamente era a capital do Brasil, né? Sem mais, atenciosamente, Edmar Morel. Endereço, Palace Hotel, em Fortaleza. Vejam só, gente. Ele está oferecendo as fotografias, cujas fotografias estão inseridas na película que dizem que foi do Benjamin Abraão Boto. Só que
Há um detalhe importantíssimo, que o Rico Inglês fez um levantamento e verificou que o filme, esse que é atribuído ao Benjamin Abraão Bosso, né, a autoria dele, do filme, foi adquirido por Al Gill e Alexandre Wolff. Compraram o filme no ano de 1940 do DIP, Departamento de Imprensa do Estado, né, que era assim, um órgão que censurava, né, jornais, revistas, tudo que era propaganda, porque era da ditadura Vargas, gente. Né? Então, aí eles conseguiram, como ninguém sabe, como é que eles conseguiram pegar essa película, né, que não diz que é da Aba Filmes, né, diz que é a produção, o certificado, e a sinopse de número, tem um certificado, número 49.510, de 25 de novembro de 1996, e o filme vai se chamar Lampião e Maria Bonita. Como assim, gente? Se o Lampião e a Maria Bonita, no tempo de Benjamin Abraão, que foi morto em Itaíba, lá, pau-ferro, né? Já havia sido morto, ele não sabia que existia Lampião e Maria Bonita, como também Lampião e Maria Bonita não era Lampião e Maria Bonita, dizem que era Virgulino, por alcunha Lampião, e a Maria do Capitão, Maria dele, nem Maria do Capitão era simplesmente Maria, né? Então, essa produção de Wolfs Alexandre Gil a Ellen, né? A distribuição era da Unida Filmes S.A., Sociedade Anônima, né? Cinegrafista Benjamin Abraão. É uma coisa para você ter que analisar mesmo, né? Aí vamos ao elenco, isso que é mais importante agora, presta aí atenção. Elenco: Virgulino, Maria Bonita, Verônica, tá na ficha, né? Abraão Benjamin, Mergulhão, Pancada, Virgínio, Durvinha, Ponto Fino, Quinta-feira, Luiz Pedro, Elétrico, Caixa de Fósforo, Enedina, Cajarana e Diferente. Não cita Moreno. Lembremos que o Moreno não se reconheceu no filme, né? Quando mostraram para ele. Ele disse: esse não sou eu, né? A Nenê do Ouro também não citam, né? A Sila também não é citada nessa ficha, né? E que dizem que esse filme foi exibido lá no cinema em Fortaleza, no cinema de Fortaleza, mas não se tem essa prova. Nem que o filme era do Benjamin Abraão, quer dizer, que era da Aba Filmes, aliás, né? E fica coisa tudo assim. Agora vejamos o detalhe. Esse filme foi um plano, atentar e para o detalhe, foi um plano dessas pessoas, que era Alexandre Wolff e Al Gill, né, para retratar o nordestino magro, resistindo ao ambiente da caatinga, mitigado pela seca, tal qual é descrito pelo poeta Gonçalves Dias, nosso poeta Gonçalves Dias, né? Pelo que eu entendi, essa poesia é Viver e Lutar. Vou procurar, certo? Então, a gente não entende exatamente essas coisas, mas aos poucos a gente vai analisando e vai verificando se o que é que realmente as pessoas colocam e dizem: ah, pô, Benjamin Abraão Bosso, olha aqui, já houve aí pessoas que mostraram até a máquina filmadora, uma máquina que disse que foi utilizada por Benjamin Abraão Bosso. Benjamin Abraão Bosso não sabia filmar, pegou umas aulas, né, para fazer aquela filmagem, mas que a Aba Filmes, né, colocou um pontinho de solda, porque o Benjamin perdeu muito material, né? E a gente está vendo agora
que esse filme teve a ajuda, sim, né, do Alexandre Wolff e do Alguil. Agora, eu não estou entendendo ainda, mas vou tentar compreender se o Benjamin Abraão Boto foi morto em 1938, lá em Itaíba, hoje Pau-Ferro, né? Como é que esse filme chegou às mãos desse Alexandre e Alguil no ano de 1940 e como é que eles conseguiram retirar esse material de lá do DIP? Não dá para entender muita coisa, não. Aos poucos a gente vai verificando que muita fantasia, muita história, inclusive também tem um detalhe, gente, a Sila, que disse que esteve até os últimos dias da vida de Lampião junto com ele e com a Maria, né? Ela disse, o Zé Sereno, que também não está na película, né? E tem muito sócia de Virgulino e da Maria, que eu até já mostrei como é que o Benjamin Abraão Boto conseguiu fazer uma filmagem de uma vaquejada. Como é que o Virgulino aparece ajoelhado, barbado, né? Um cara tão magro, né? Barbado, rezando um ofício, no meio assim, entre várias mulheres, senhoras, muito bem vestidas com roupas finas, totalmente diferentes das roupas que as cangaceiras usavam, que eram de brim, que era roupas grosseiras, roupas todas mal costuradas, né? E aquelas mulheres usando roupas finas em pleno sertão, né? Em pleno sertão cheio de espinhos, né? As mulheres usando aquelas roupas bonitas de costa, né? Mas usando na cabeça um solidéu, usando solidéu, né? Como é que essas mulheres bem vestidas, quando mostram algumas fotos do Virgulino, mostram um Virgulino diferente, a aparência completamente diferente, mostram a Maria diferente, né? Mostra a Dadá com um revólver na mão, ali é uma fotografia que foi colocada ali na hora de fazer, de arrumar aquela película para ir para o cinema e ganhar dinheiro, né? Mas é bastante interessante que nós atentemos para esses detalhes para a gente compreender. Sim, a questão que a Cila falou, que houve esse documento de anistia, esse documento de anistia para cangaceiro nunca apareceu. Outra coisa, muita gente procurou, foi ex-cangaceiro, teve aí muita gente que foi pegar entrevista, mas nunca houve uma investigação, nunca procuraram a ficha dessas pessoas para saber se realmente eram cangaceiros, ex-cangaceiros, não procuraram nada, nunca houve nunca aprofundaram. Então, a história fica assim, nebulosa, fica desacreditada e a gente tem que sair procurando, né? E para tentar compreender o fato de saber que esse Alexandre e Alguil, né, foram pessoas que conseguiram essa película lá do DIP, né? É estranho, muito estranho, mas o Rico Inglês, eu até anotei que ele passou a noite inteira, né, fazendo um levantamento, começou à meia-noite, né, a madrugada, meia-noite, e foi terminar no outro dia, lendo essa ficha, verificando as possibilidades, né, para entender. O Benjamin Abraão Boto, esse foi morto, ninguém sabe exatamente quem matou, onde foi parar o corpo. O Virgulino, idem, a Maria também, e as pessoas que foram contar a história muitos anos, décadas depois, contaram tudo como queria, para se sair bem, para ganhar dinheiro. E a história do cangaço é assim, é cheia de maquiagem e muita gente vendendo gato por lebre.